Olá pessoal, tudo bom? Eu me chamo Luiz Carlos, sou professor de Geografia e estamos em mais uma edição do Zap do Fera. E aí, inclusive, quando você fez o seu simulado, você se deparou com a questão número 9. E a questão número 9, ele traz um assunto muito pertinente, que ele pode ser trabalhado tanto na questão da geografia, ele pode ser cobrado numa redação, pode ser cobrado também, inclusive, numa questão de sociologia, que fala sobre a cultura do estupro. Quando a gente faz a relação da cultura do estupro, o termo cultura é algo, na verdade, que se chama atenção. Por qual razão o termo cultura? É porque se é cultura, foi criado por nós. Se foi criado por nós, pode também ser eliminado por nós. Então, olha só, aqui a partir do comando da questão. Vamos lá. Em maio desse ano, a divulgação do vídeo de uma moça desacordada, vítima de um estupro coletivo, provocou grande indignação na população. Num primeiro momento, prevaleceu a revolta diante da barbárie e a percepção de que o machismo, base da chamada cultura do estupro, persiste na sociedade. Passado o primeiro momento, as opiniões divergentes começaram a surgir. Entre os que não veem o machismo como propulsor de crimes desse tipo, estão aqueles e aquelas que consideram os autores do ato uns monstros, o que faz do episódio um caso isolado perpetrado por pessoas más. Houve quem analisasse o fato do ponto de vista da psicologia, sugerindo que, no estupro coletivo, o que importa é o grupo, não a mulher, como ocorre nos trotes contra calouros e na agressão entre torcidas de futebol. Mais uma vez, temos a reflexão que se propõe explicar os fatos à luz dos indivíduos e seu psiquismo. Outros deslocam o problema para as classes sociais menos favorecidas. São os que costumam ficar horrorizados com a existência de favelas, ambiente de onde meninas dançam com pouca roupa ao som das letras machistas de funk. Então você repara aqui que, como falei anteriormente no enunciado, é uma questão que ela vai tratar sobre a cultura do estupro, tá? Então vamos lá, como até botando entre aspas aqui a questão da cultura. Como falei anteriormente, se a ideia da cultura do estupro foi uma criação antrópica, a criação por nós, e se foi criado por nós, ele também pode ser eliminado por nós. Aqui ela fala também sobre o movimento do feminismo, criado aqui no Brasil, fortemente a partir da década de 70, lembrando que o feminismo não é a superioridade da mulher, e sim, na verdade, a busca por direitos iguais. Então, a relação da cultura do estupro, a questão do feminismo, é, na verdade, um tipo de enfoque que possivelmente será cobrado no Enem. Como falei anteriormente, tanto numa questão de geografia, quanto também numa base, de uma redação, como também, inclusive, dentro do contexto da sociologia. Então, quando eu falo sobre a questão, por exemplo, do estupro, ok? O estupro, inclusive, enriquecendo aí até o seu poder, na verdade, de relação de escrita, enriquecendo um pouco mais também o seu poder de persuasão, o seu intelecto, você tem que lembrar que a relação do estupro, ela está codificada no artigo 213 do Código Penal, ok? Então, olha só, melhorando inclusive seu argumento, lembrando que para haver estupro não necessariamente precisa haver a relação corporal, relação, penetração, coisa desse tipo. O código mostra, na verdade, que constranger alguém, mediante a violência ou grave ameaça, a ter conjunção carnal ou praticar ou permitir com que ele se pratique outro ato libidinoso. Então, inclusive, aqui mostra justamente a ideia da cultura do estupro como crime. Então vamos lá às alternativas. Considerando o conjunto de argumentos mobilizados no texto para explicar a violência contra a mulher na sociedade atual, é correto afirmar que a cultura do estupro é um conceito educacional relacionado, sobretudo, com baixo nível de escolarização da população? Jamais. Por quê? Porque eu não posso agregar o baixo nível econômico com a relação da criminalidade. Letra B. As origens e responsabilidades por tais acontecimentos devem ser atribuídas tanto aos agentes, sim, quanto às vítimas da agressão? Jamais, né? A vítima da agressão, dentro dessa ideia da cultura que nós temos, no caso da mulher, ela não pode ser levada, na verdade, como uma ideia da vítima em potencial.
C. A cultura do estupro é um conceito científico relacionado com desvios comportamentais de natureza psiquiátrica? Não, eu não posso falar que apenas os imputáveis cometem o crime. Letra D. Os episódios de barbárie social são provocados exclusivamente, cuidado com as palavras, com a palavra exclusivamente, pelas desigualdades materiais geradas pelo capitalismo? Vamos anular. E a letra E. A abordagem opõe um enfoque antropológico baseado em questões de gênero, argumentos de natureza moral, psicológica e social. Então, pessoal, a letra E é a resposta correta. Então, lembrando, eu me chamo Luiz Carlos, em mais uma edição do Zap do Fera. Até a próxima, valeu!